Olá a todos e todos. Este é o quarto programa do Agenda Mundo, uma produção conjunta da TV GGN e do blog Chacoalhando. A entrevista de hoje é sobre as relações entre Estados Unidos e Rússia, com foco nas questões da Ucrânia, Bielorrússia, direitos humanos e sanções econômicas, tendo como pano de fundo os interesses geopolíticos em jogo. O convidado é o professor Alexander Zebit, cujo currículo o qualifica como analista em questões de política externa russa. Alexander Zebit formou-se em letras pela Universidade Linguística Estatal de Moscou, em 1973. Possui doutorado em livre-docência em História das Relações Internacionais e Política Externa pela Academia Diplomática do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lecionando no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, no Instituto de Relações Internacionais e Defesa e no Programa de Pós-Graduação em História Comparada do Instituto de História. Mas antes da entrevista, vamos apresentar o quadro Chacoalhadas em um Minuto. E a chacoalhada vem da Nicarágua. Quem assistiu o terceiro programa sobre a crise em Taiwan, eu havia perguntado ao entrevistado, Robson Cardoc Valdez, por qual motivo a Nicarágua, cujo governo é tão atacado pelos Estados Unidos, está entre os poucos países que reconhecem Taiwan. O Robson disse acreditar que o Ortega faria alguma barganha no futuro com a República Popular da China. Pois poucos dias após a entrevista, o Robson me comunicou que a chancelaria da Nicarágua acabara de reconhecer a República Popular da China como única representante da China e que Taiwan é parte inalienável de seu território. Se houve barganha, só o futuro dirá. Vamos então à entrevista com o professor Zebit. Mas antes, eu queria pedir à audiência para dar os likes, compartilhar o link nas redes sociais, se inscrever no canal da TV GGN e contribuir por Pix através da chave jornalggn@gmail.com. Professor Alexander, seja muito bem-vindo ao Agenda Mundo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite ao programa do Agenda Mundo, da produção TV GGN e do blog Chacoalhando, de Rubem Rosenthal. Os dois veículos da mídia publicam, entrevistam e difundem materiais sobre temas de grande interesse público e social, inclusive sobre a política externa do país, sobre a diplomacia, a política internacional, num mundo de opiniões divergentes, de contenciosos, de conflitos, mas também de acordos e de consensos. Obrigado, professor. Então, professor, na década de 90, vários professores e pesquisadores russos vieram trabalhar no Brasil, e talvez também em outros países, suponho que pelas condições inadequadas naquele momento para conduzirem suas pesquisas na Rússia. Só no meu departamento, na UENF, tivemos 6 professores que vieram da Rússia que deram imensa contribuição quando da fundação da universidade. Mas o reverso também aconteceu várias vezes nas últimas décadas, com professores e pesquisadores brasileiros que deixaram o país, seja para trabalhar em grupos de pesquisa em setores de ponta, ou então em situações como agora, em que o governo brasileiro é comandado por negacionistas da ciência. Professor, como está agora a situação da pesquisa na Rússia quanto a verbas e vagas nos institutos e nas universidades? Bom, o senhor começou com a situação com que conviveu nos anos 90, falando da vida de professores e pesquisadores russos devido à crise dos 90 na Rússia pós-soviética. Esta crise abalou as ciências, as instituições, expondo-as a uma grande vulnerabilidade econômica e à falta de financiamento de pesquisa e de desenvolvimento, Institutos de pesquisa foram abandonados por milhares de doutores, mestres, professores e pesquisadores que foram buscar oportunidades no exterior. Inclusive, o governo de Itamar Franco e, sobretudo, os governos de Fernando Henrique Cardoso, criaram incentivos para atrair professores estrangeiros para trabalharem nas universidades brasileiras. Desde então, passaram 3 décadas e o Brasil ganhou muita força na educação. As universidades formam muitos quadros qualificados, doutores e mestres.
o país chegou aos níveis altos de publicações em revistas indexadas, né? Houve avanços significativos na ciência, na pesquisa, na inovação tecnológica. No mesmo tempo, na Rússia, houve um declínio nas produções científicas, na formação do pessoal acadêmico e científico. Houve uma diminuição grande do número de cientistas, de professores, devido às consequências arrasadoras da década perdida dos 90. Em 1990, a Rússia teve 426 mil pesquisadores. 30 anos depois, só tem 348 mil. A idade média de doutores, pasme, é 64 anos. De mestres, 51 anos. Em 2019, houve apenas 80 mil mestrandos sendo formados no país. Mas, pelo volume de financiamento governamental da ciência, a Rússia passou entre os países do mundo do 12º lugar em 2006 para 4º lugar em 2020, depois dos Estados Unidos, Japão e Alemanha. 7 áreas prioritárias para o financiamento de pesquisa e de inovação são as seguintes: tecnologias digitais e inteligência artificial, energia verde, ciências de saúde, tecnologias agrícolas e de piscicultura, tecnologias de proteção contra cyberameaças, telecomunicações, transportes e desenvolvimento de espaços árticos e do Oceano Mundial. E ciências sociais e humanas também são focadas como respostas da sociedade civil aos desafios globais. Então, houve um retorno, né, ao desenvolvimento bastante impetuoso das ciências durante a União Soviética, mas isso só aconteceu na última década, a partir de 2010. Perfeito. Bom saber disso, professor. Vamos me referir aqui a um artigo seu de 2003, publicado na Revista Brasileira de Política Internacional, onde foram feitas várias considerações sobre o posicionamento geopolítico da Rússia naquela ocasião, então, em 2003. Vladimir Putin estava, então, em seu primeiro mandato presidencial e a Rússia buscava definir como iria se posicionar na arena internacional, se com o Ocidente, com o Oriente ou como um polo autônomo em um mundo multipolar. Putin era oriundo do Serviço de Segurança e assumiu como primeiro-ministro em agosto de 99. Logo em dezembro, com a renúncia de Boris Yeltsin na presidência, ele ficou como presidente interino e nas eleições presidenciais do ano seguinte, ele saiu vitorioso. Conforme relatado no seu artigo, na sequência dos atentados de 11 de setembro de 2001, Putin deu uma guinada na política externa. Em maio de 2002, foi estabelecido o Conselho OTAN-Rússia, que contribuiu para reduzir as desconfianças mútuas entre o Ocidente e a Rússia. E no mesmo ano, Putin acertou com Bush as bases de um novo relacionamento, abrindo o caminho da Rússia para ser aceita como uma economia de mercado, entrar no OMC e como membro do G8. Mas aquele momento, vamos dizer, amigável, nas relações da Rússia com os Estados Unidos e com os países da Europa Ocidental, em nada se parece com a situação atual. Então, professor Zebet, sobre os fatores que contribuíram para reverter aquele relacionamento especial que vinha se estabelecendo, posso dizer que foi devido à ingerência do Ocidente nas eleições presidenciais da Ucrânia em 2005, com a chamada Revolução Laranja? Ou as relações azedaram antes, no ano anterior, em 2004, com as eleições presidenciais russas, quando Putin se elegeu para seu segundo mandato, em meio a acusações da mídia ocidental de que havia ocorrido fraude eleitoral, coerção do eleitorado e controle da mídia russa? Professor? Sim, foi bem lembrado a sua menção, né, ao artigo de 2013. Até agora, o artigo continua sendo citado, né, porque a política externa russa interessa a muitos pesquisadores, tanto no Brasil quanto no exterior. A Rússia, depois da desintegração da União Soviética, estava na busca de vetores no mundo multipolar, né? Havia 3 opções: a opção ocidental ou europeia, né, e Estados Unidos, né, a opção oriental
e uma postura independente, eu diria neutra, né? Então, até 1995, seguiu-se ao alinhamento com o Ocidente, né? Desde 1996, começou o movimento em direção a uma postura mais neutra, né? E desde 2000 surge uma evolução em direção ao Oriente, né? Uma pacificação com a China, com base no Tratado de Amizade e Cooperação. Aliás, nesse ano foram celebrados 20 anos desse tratado. Também parcerias estratégicas com a China e com a Índia. Tudo isso aconteceu graças às iniciativas do chanceler Yevgeny Primakov, né? Cujo paradigma da política externa multivetorial, com base num triângulo estratégico Rússia, China e Índia, foi abraçado pelo presidente Putin, né? Segundo, a guinada do presidente Putin na política externa, a que se referiu na pergunta, aconteceu não no sentido do afastamento do Ocidente, mas em direção ao Ocidente, por causa do choque mundial com os atentados do 11 de setembro e por causa da expressão de solidariedade com os Estados Unidos da América na luta contra o terrorismo global, né? Mas dando ênfase à ligação da Chechênia, né, com o internacional terrorista, que antes disso, antes de 2001, não foi reconhecida pelos Estados Unidos da América, essa ligação. A Rússia abriu o espaço aéreo para aviações americanas, para a aviação americana, para cargas terrestres, ferroviárias, em direção ao Afeganistão. A Rússia fez uma vista grossa sobre o uso de bases aéreas no Uzbequistão e na Quirguízia pelos Estados Unidos da América. O Conselho OTAN-Rússia foi estabelecido depois da visita de Putin aos Estados Unidos da América a convite de George W. Bush filho. Isso ficou baseado no ato fundamental sobre relações mútuas, cooperação e segurança, que a Rússia firmou com a OTAN ainda na época da vigência de Primakov como chanceler, em 1997. Nós sabemos que em 2002 a Rússia entrou na OMC. A sua pergunta também foi sobre a reversão dessas relações, né? Exato. Da parte da Rússia, estas articulações que eu havia citado, né, foram concessões, eu diria concessões ao Ocidente, na expectativa de que aconteceria a desmobilização do Ocidente depois da Guerra Fria. Eu vou lembrar isso e explicar o meu uso da palavra desmobilização. Porque quando aconteceu a extinção do Pacto de Varsóvia, em 1990, a Rússia retirou as tropas, cerca de 350 mil da Alemanha e da Europa Oriental. Mas a OTAN não se mexeu, e as forças armadas da OTAN permaneceram na Europa desde então e até hoje continuam lá. Então, o aparato militar da Guerra Fria, da parte do Ocidente, não foi desmontado. Este já existente desequilíbrio estratégico começou a mudar severamente contra a Rússia, quando começou a expansão da OTAN, preenchendo o vazio deixado pela Rússia desde o início dos anos 90. Acontece a expansão da OTAN, ela foi maciça e rápida. Em 1999, a Polônia, a Hungria e a República Tcheca aderiram-se à OTAN, tornando-se candidatos à instalação de um sistema antimísseis na Europa contra uma eventual ameaça nuclear iraniana, caso o programa nuclear bélico deste país se concretizasse. Ainda não se concretizou, todo mundo sabia disso. Em 2004, a OTAN expandiu-se para a área da antiga União Soviética, chegando às fronteiras da Rússia. A Lituânia, a Letônia e a Estônia aderiram-se à OTAN, junto com mais 4 países da Europa, centro-oriental e do Sudeste, Eslovênia, Eslováquia, Bulgária e Romênia. Essa etapa constituiu a maior expansão da OTAN desde a sua fundação. Em 2009, a França retomou a organização militar da OTAN, pondo fim ao período de mais de 40 anos do congelamento de suas atividades militares no âmbito da OTAN.
Em 2009, a Albânia e a Croácia juntaram-se à OTAN. Relações de parceria com a OTAN envolveram todos os países da antiga União Soviética e da ex-Yugoslávia. Parceria, eu falo ainda não adesão, mas parceria. Em 2017, o Montenegro aderiu ao bloco militar do norte do Atlântico. Em 2019, foi aceita a Macedônia do Norte, depois da mudança do nome do país. Hoje em dia, a OTAN totaliza 30 países, o dobro em comparação com o período do fim da Guerra Fria. Esse é o processo que nós chamamos nas relações internacionais bandwagoning, né? É o alinhamento com a potência mais forte. Na época, os Estados Unidos da América foi a potência, superpotência única, né, que realmente superava os potenciais de muitos países, todos os países, quer dizer, que poderiam se opor a ela. Então, esse foi um processo que foi feito com base na chantagem de que a adesão à OTAN seria uma etapa indispensável para ingressar na União Europeia para esses países, que foi o objetivo mais sonhado dos antigos membros do bloco soviético. A parceria para a paz da OTAN tensionava expandir o bloco ainda mais, com base na decisão do Conselho da OTAN em 2008 em Bucareste, tentando estender a parceria para a Ucrânia e a Geórgia, com a expectativa de seus ingressos na OTAN. Então, essa é um panorama para entender como cresceu a OTAN, sem ainda tocar na questão de afetar a segurança da Rússia. Quanto às eleições de Putin em 2004, elas passaram sem complicações e a sua candidatura recebeu o apoio geral dos eleitores, né? Não havia dúvidas de que a sua vitória aconteceu no âmbito das eleições limpas, que tiveram observadores, né, de muitos países, e isso foi provado por todos. A imprensa, a mídia ocidental, ela não perde a oportunidade, né, de identificar sempre um problema, né, quando se trata de Rússia, de China. Sim, porque então, são os adversários, né, dos Estados Unidos da América, da OTAN, então há necessidade de procurar fatos e boatos para tentar, então, esgarçar as relações. Né, certo. Isso. Mais sobre isso, né, eu queria avançar um pouco e voltar ao presente para dar uma olhada no relatório de 2019, quer dizer, quase presente, mas que vai se refletir muito agora, o relatório de 2019 da RAND Corporation, que esse relatório é financiado pelo Exército dos Estados Unidos. Trata-se de um verdadeiro manual de estratégia de guerra híbrida contra a Rússia. Esse relatório ele contém cerca de 350 páginas, onde são apresentadas propostas para explorar o que os analistas da RAND consideram ser as vulnerabilidades e ansiedades da Rússia. O objetivo explicitado é de sobrecarregar a economia russa. Professor, sobre esse relatório, acredito que o senhor tenha conhecimento dele, o senhor gostaria de fazer algum comentário ou posso seguir adiante? Sim, eu li o relatório, não todo o relatório, mas é uma exposição para policymakers, né? Porque a leitura seria chata, bastante chata. Eu vou explicar por quê. Esse relatório, né, ele é sobre o desequilíbrio e a superextensão da Rússia, né? É o nome dado à estratégia que é preferida pelos seus autores, né? Então, eu faço, inclusive, eu uso, de vez em quando, referências à RAND Corporation, né, nos meus artigos, né, quando isso é realmente importante. E esse relatório também pode ser mencionado do ponto de vista crítico, sem dúvida, né? Mas eu vejo nesses relatórios, e nesse último, a mão de colegas historiadores e analistas de relações internacionais que citam Bismarck, sem falar que é Bismarck, quando dizem que a Rússia nunca é tão forte ou tão fraca como parece, né? Então, marcando essa incerteza com relação à política externa russa também, como se eles não soubessem
da fortaleza ou então da fraqueza da Rússia de maneira mais objetiva. E eles aplicam, inclusive nesse relatório, o paradigma de Paul Kennedy, aquele paradigma que ele apresentou no seu livro A Ascensão e a Queda das Grandes Potências, onde ele estudou e provou esse fenômeno extraordinário, né, com base nos estudos de 500 anos da história mundial, né, de 1500 a 2000, né, o chamado a superextensão imperial. Em inglês, isso é chamado Imperial Overstretch. Né? Isso significa que os países imperiais grandes, né, quando eles têm objetivos demais para atingir, eles se deparam com a ausência ou então a diminuição de recursos para atingir esses objetivos. Então, quanto mais objetivos são colocados para um país imperial para ser, então, atingido, então, isso seria a possibilidade de abalar esse país, esgotando os seus recursos. Né? Mas tudo bem, eu não vou entrar nisso, porque eu entendi mesmo pelo título do relatório que se tratava disso. Esse relatório, como você falou muito bem, é um manual, né? Ele é feito, digamos assim, por encomenda dos financiadores, são instituições governamentais, o Exército e também as Forças Armadas dos Estados Unidos. Né? Ele retrata, para mim, a política de estrangulamento da Rússia na etapa de ser considerada uma adversária dos Estados Unidos. Né? É um relatório simplesmente diabólico para mim, de destruição da Rússia por meios não militares, que, com certeza, reflete as elaborações doutrinárias americanas, militares e políticas. Já existe. Para mim, também, eu até compararia esse relatório como um lapso de língua a Freud. Né? Não sei se eu fiquei claro. Quer dizer, ele fala involuntariamente o que não deve ser dito. Né? Ele abre ingenuamente a profundidade da conspiração norte-americana contra a Rússia. Fala daquilo que são planos, em princípio, secretos. Por que eu falo sobre isso? Justamente nós sabemos que a Guerra Fria ela começava e continuava com as diretrizes do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América, National Security Council, né? E o famosa diretriz de 1950, chamada NSC 68, foi a consolidação da doutrina Truman, justamente, que foi a doutrina inicial de contenção e de avanço contra a União Soviética. Mas então apareciam também, durante a época de Ronald Reagan, né, as diretrizes em 82 e em 83 sobre relações econômicas este-oeste e também sobre relações entre os Estados Unidos da América e a Rússia, né, naquela época a União Soviética, né, que justamente esses relatórios já estão todos desclassificados e podem ser lidos e demonstra a profundeza da inimizade e do ódio bélico e também das iniciativas. Eu acho que o relatório do Rand já existe em termos doutrinários, mas eles ainda não foram desclassificados. Isso vai acontecer daqui em 20 anos, provavelmente, ou mais. Então, mais uma vez, o relatório marca o reinício da Guerra Fria. Em novas... Mas é interessante, né? Seria interessante a gente repassar algumas coisas, que eu separei umas questões que gostaria de perguntar. Agora, eu prefiro usar o termo sobrecarregar, em vez de estender, né, a economia. Eu acho que talvez sobrecarregar, a economia ficar sobrecarregada em função ou de obrigar a Rússia a se envolver em atividades bélicas ou com armamentos em algum local. Mas, então, uma das formas de afetar a economia russa, colocada no relatório, seria através da expansão do fornecimento global de combustíveis, inclusive os renováveis. O objetivo seria causar a depreciação dos preços do petróleo e do gás, fazendo com isso cair os ganhos da Rússia, já que boa parte da economia da Rússia
fundamentada na exportação dessas commodities. Mas eu gostaria de saber da sua parte até que ponto realmente a economia russa é tão vulnerável ao preço do petróleo e do gás. E como se coloca, então, em face agora da questão do clima, que vai levar à diminuição do consumo mundial desses combustíveis fósseis, como é que a Rússia está se preparando para essa nova situação, que mais cedo ou mais tarde vai se colocar e que vai afetar a economia do país? Perfeito. Muito obrigado. É muito interessante essa pergunta, porque realmente na Rússia o gás e o petróleo, né, são os importantes commodities, nós podemos dizer, energéticos, com que a Rússia, então, comercia com os outros países. Bom, então, nos anos 90 até 2010, podemos dizer que a Rússia teria sido vulnerável aos preços baixos, né? E uma das principais causas do fim, do declínio, podemos dizer, não do fim exatamente, mas do declínio da União Soviética em termos econômicos, foi a crise de preços do período no final dos anos 80. Isso influenciou muito, né, as questões da declínio da soviética. Agora não é assim, né? Porque a questão de preços de petróleo, apesar de ser ainda sensível bastante sensível para a Rússia, não é mais vulnerável. Podemos fazer essa diferenciação. Porque a Rússia criou novas indústrias e novas tecnologias, né? Posso, então, dar alguns números referentes à parcela da renda provinda do petróleo e de gás no Produto Nacional Bruto, que essa parcela começou a diminuir significativamente em comparação com os anos 2005, 10 e mesmo 15. Né? A causa são a queda de preços de petróleo, em geral, né? A diminuição da extração e de comercialização do petróleo, porque foi atingido um acordo com a OPEP, em Viena, né? OPEP+, né? Não são apenas a OPEP, mas os países que não fazem parte da organização, que é a Rússia também, que é um dos maiores, se não o maior produtor do petróleo, e a diminuição de volumes de exportação de gás também aconteceram, por causa da política da União Europeia, chamada spot markets, né? Aqueles mercados onde gás é vendido, né? Quando é necessário para o consumo, né? E essa política ela foi para contrariar os contratos de venda ou de compra a longo prazo. Então, não é um contrato onde você compra anualmente, durante anos, mas compra com necessidade. E também não podemos esquecer que nós vivemos também no período da pandemia, né, quando o consumo de combustíveis também, de energia, diminuiu bastante por causa da crise. Então, números, né? Essa parcela, em 2014, dentro do Produto Nacional Bruto, foi de 51%, né? Muito grande, metade. Em 2020, ela desceu para 37% na renda do Produto Nacional Bruto. E sua projeção até 2022 é de constituir 35%. Ainda bastante sensível, mas não mais vulnerável. As exportações de recursos fósseis vêm caindo, mas a sua parcela dentro do Produto Nacional Bruto está caindo também. Então, isso significa que está diminuindo a dependência direta da Rússia da exportação dos combustíveis fósseis. Por que isso acontece? O país recriou as indústrias de aviação civil, da marinha mercante, da tecnologia da informação, da robótica. A agricultura colocou a Rússia num dos primeiros lugares na exportação do trigo, de outros cereais, inclusive de carnes. O país transformou-se em um gigantesco corredor terrestre de mercadorias, cargas e commodities da Ásia para a Europa e vice-versa. A rota marítima do Oceano Ártico, o caminho mais curto entre a China, o Japão e a Europa, é servida pelos transportes marítimos russos.
a indústria militar desenvolvida colocou a Rússia entre o primeiro e o segundo lugares, no primeiro e segundo lugares entre os exportadores de armas no mercado mundial. A área cósmica espacial não se desenvolve mais sem a Rússia. O gás, com base em contrato de 30 anos, é exportado para a China. Ele é chamado a Força da Sibéria. É um incrível contrato que já foi concluído há anos, né? E está funcionando. A Índia investiu bilhões de dólares nos projetos de liqueficação de gás na ilha de Sakhalina e também na costa ártica. E o volume de comércio russo-chinês chegou a 123 bilhões de dólares em 2021. Isso foi anunciado agora na conferência de vídeo entre o presidente Putin e o presidente Xi Jinping, e a projeção desse comércio, que foi acordada, não apenas é projeção, mas é acordada entre os governos, é para subir em 2024 até 200 bilhões de dólares. Então, é um número muito grande. Agora, a sua segunda parte da pergunta sobre a questão do clima, né? Sobre a economia verde. Posso, então, dizer que eu estava acompanhando a COP26 em Glasgow, né? A Rússia não foi citada, apontada como um vilão, nem como um arauto ferrenho, né, da transformação energética verde. Ficou no meio entre essas noções. Os nomes aos bois, ou aos maiores vilões de emissões, foram dados aos Estados Unidos da América, à China e à Índia, sobretudo por causa do uso do carvão na indústria e na economia doméstica. A Rússia também usa carvão, produz muito carvão. A Rússia apoiou as iniciativas de conservação de florestas, mas, ao mesmo tempo, ela deu apoio à China na fórmula de phase down o uso do carvão. Significa diminuir o uso do carvão, em vez de phase out, em inglês, né, significa eliminar o uso de carvão. Isso foi uma das grandes frustrações da COP26 em Glasgow. Todo mundo sabe disso. Mas a Índia não pode se passar sem carvão, por enquanto, né? Está em vias de desenvolvimento, tem uma população enorme que usa o carvão. Porém, a Rússia tem a visão de longo prazo no que se refere à necessidade relativa de combustíveis fósseis na economia mundial e coloca a sua data limite de neutralização de emissões de dióxido de carbono para o ano de 2060, em sintonia com a China. A tônica, agora, atual, na política ambiental, na economia verde, é dada ao uso de gás natural, né? Vezes menos poluente do que o petróleo e derivados. O gás natural, que será usado em longo prazo no mundo, sobretudo na Europa Ocidental, que é o maior consumidor do gás russo. Mas a Rússia é líder mundial em projetos energéticos de zero emissões de gás carbônicos. Quais são? Primeiro, é a energia nuclear, reatores nucleares. A Rússia mantém dezenas de projetos em construção pelo mundo, né? E segundo, é a produção de hidrogênio. É uma nova energia de futuro. Aliás, a produção de hidrogênio não pode ser feita senão pela queimação de gás natural. Então, tendo mais gás, tem mais capacidade de produzir hidrogênio. Quanto ao metano, é uma questão muito séria, né? A situação é mais grave do que parece e ainda não tem nenhuma solução. E não por causa das emissões atuais. Eu vou explicar. Com o aquecimento global, vai começar o derretimento do gelo da chamada camada permafrost. É o nome dado à camada de gelo eterno a 2 metros abaixo do nível de terra, que ocupa espaços gigantescos na Sibéria Ocidental e Oriental. Com este derretimento vão ser liberados bilhões de metros cúbicos de metano na atmosfera, exacerbando o efeito estufa. Até agora não há resposta científica plausível para enfrentar este problema global.
Bom, vamos voltar, então, ao nosso relatório da Rand Corporation, né? E uma outra forma que é colocada para afetar a economia russa, que já está ocorrendo, né, é a imposição de sanções comerciais, né, e financeiras, tá, mais agressivas. Agora, para ser realmente efetivo, essa aplicação de sanções, seria necessário que mais países, então, se juntassem aos Estados Unidos. Agora, o analista Ivan Timofev, do Valdai Club, que é um grupo russo de análises políticas, ele considera que, até o momento, as sanções que foram impostas até o momento pelos Estados Unidos e União Europeia, elas não tiveram um efeito muito grande. Essas sanções elas foram impostas pelo suposto envenenamento do político russo Alexei Navalny. Nós vamos falar mais adiante sobre o caso Navalny, não agora, certo? O Timofev, ele considera que apenas se forem aplicadas sanções voltadas para os títulos públicos russos, é que realmente a economia seria prejudicada. Mas que isso também traria consequências para os mercados mundiais. E o Biden ele estaria promovendo uma revisão das sanções, da política de sanções, de forma a torná-las mais efetivas, mas sem prejudicar os aliados. Nesse caso, em princípio, os títulos públicos não seriam incluídos, e também a questão do gasoduto de Nord Stream 2, que, quando pronto, ele beneficiaria a Alemanha com suprimento de gás vindo da Rússia. O gasoduto também ficaria fora das pressões, pelo menos nessa análise do Ivan Timofev. Agora, professor, caso as sanções realmente venham a ficar mais duras, a Rússia teria como se proteger contra isso, talvez em aliança com a China, atuando juntas para reduzir o uso do dólar nas transações comerciais, conforme preconizou o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, quando se reuniu com Wang Yi em Guilin. Se não estou enganado, isso foi em março, essa reunião. Sim, a questão das sanções é uma questão muito séria para a Rússia, né? E a sua ação frente às sanções, ela sempre está baseada num raciocínio assim bastante positivo para não permitir que as sanções aconteçam, né? Mas as sanções são as sanções, né? E elas não são tomadas, então, com base na vontade da Rússia, são feitas pelos seus adversários, que são declarados, etc., e estão agindo justamente contra a Rússia no sentido de atingir aquele setor mais sensível, né, que é gás e a construção do gasoduto, fluxo do Norte 2, etc. Mas no que diz respeito ao gás natural, ele já vinha sendo exportado desde os anos 80 pelos gasodutos que partiam da Rússia, perpassavam territórios das ex-repúblicas soviéticas, Belarus, Bielorrússia, né, Ucrânia e os países da Europa Oriental e Central, né. Eu vou lembrar que a diretriz do Conselho Nacional da Segurança, justamente de 1982, também batia na mesma tecla, então tentar interromper, né, o fluxo de gás da Rússia para os países da Europa Ocidental. Naquela época, não com tanta insistência, porque os Estados Unidos da América não eram competidores, não competiam com a Rússia no mercado de gás na Europa. Essa competição agora é maior por causa do gás liquefeito norte-americano, né, que os Estados Unidos da América prometiam à Europa, mas não cumpriram as suas promessas. Então, agora já existe o fluxo do Norte 1, né? Esse fluxo está funcionando, né? Ele transporta cerca de 55 bilhões de metros cúbicos por ano, né? O fluxo da Turquia, mais outro, que a Rússia já construiu, né?
com o gasoduto saindo perto de Novorossiysk, né, no Mar Negro, e chegando à Turquia, à parte da Ásia Menor e também aos estreitos, né? E esse fluxo, né, no fundo do Mar Negro, ele tem ramificações justamente da Turquia para a Grécia, a Sérvia, a Áustria, então para a Europa. Isso é muito importante. A Europa está recebendo aquele gás que ela está precisando, né, com o crescimento da economia, das indústrias e também para o aquecimento. A briga sobre o fluxo do Norte 2 é uma pura concorrência desleal dos Estados Unidos da América para chegar a fechar o gasoduto já construído e passando, já agora nesse momento, pela certificação. E isto é argumentado, né, à guisa dos falsos motivos políticos e de segurança, né, ucraniana, basicamente. E isso é feito no sentido de impor a venda do GNL americano à União Europeia a preços de 30% a 50% mais caro do que o gás que vem da Rússia. Se a política de Joe Biden leva em consideração as percepções de riscos energéticos e se ela se afasta daquela postura do elefante na loja de porcelana, que foi a linha de Donald Trump, né? Então, essa política vai favorecer a entrada do fluxo do Norte 2 em operação. Mas ainda há a oposição do Partido Verde da Alemanha, cuja líder, Annalena Baerbock, agora é ministra de Relações Exteriores, né? Eu posso dizer que isso não é a única contestação. Existe a questão da Ucrânia, existe a questão de um conflito que vai acontecer lá, e isso também está ligado, vinculado naquela, justamente, maneira americana de linkage, vincular essas questões, aí sim tudo estaria ligado. Falando das sanções, é um mecanismo de coerção previsto pela Carta das Nações Unidas, mas não é um instrumento que pode ser usado por qualquer país que seja e por mais poderoso que seja. Nesse sentido, sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas são lícitas, são legítimas, enquanto aquelas impostas por grupos de países ou por países, sejam os Estados Unidos ou a União Europeia, elas são ilícitas. Isso é importante para notar justamente que agora muitos países usam esses instrumentos ilícitos nas suas políticas, em que tentam obter vantagens comerciais ou políticos. Sabemos que sanções não quebram a vontade dos líderes, tanto da Coreia do Norte, de Cuba, do Irã ou da Bielorrússia, mas trazem inúmeros sofrimentos e também mortes, em muitos casos, às populações afetadas. Sim, a Rússia pode ser afetada pelas sanções no setor financeiro, como escreve e diz o Timofeev, que o senhor citou. Mas o problema é o seguinte: a Rússia tem a capacidade para retaliar severamente com as sanções, simplesmente fechando o registro de gás. Eu acho isso uma loucura, mas isso seria um tiro no próprio pé da Rússia, né? Eu acho que isso não aconteceria, inclusive por motivos que a Rússia está defendendo, justamente, que é um assunto comercial. Ele nada tem a ver com a política ligada à Ucrânia ou então à Guerra Fria, justamente com o Ocidente. Justamente durante a Guerra Fria, o fornecimento do gás estava acontecendo naquela época. Assim como os Estados Unidos da América, exercendo suas ações contra os papéis da dívida estatal e soberana do governo russo, justamente trata-se desses papéis de que fala Timofeev, né, de cerca de 21 bilhões de dólares, né, aconteceu que eles estão comprados, esses papéis, pelos Estados Unidos da América e pelo Reino Unido. Então, isso é uma coisa muito forte, é um trunfo, digamos assim, financeiro nas mãos desses países. Outra parte da dívida em rublos russos, né, se também fosse congelada e se as sanções fossem, então, anunciadas contra ela, ela vai desestabilizar o mercado financeiro global
e vai provocar, provavelmente, a saída dos capitais dos bancos americanos. Então, essas sanções seriam também sentidas pelos Estados Unidos da América. Agora, Rússia e China, por último, né? Claro, as questões financeiras entre os dois países são feitos com base em moedas nacionais. O dólar não está entrando, quer dizer, se está entrando, então quantidades cada vez menores, né? Isso é a política a que recorrem todos os países do BRICS, né? Isso tem acontecido com a China, com a Índia. Eu não sei se isso está muito bem, então, ligado ao comércio e, quer dizer, entre o Brasil e os outros países, né? Mas eu acredito que esse é um caminho, e ele já está acontecendo, para tentar, então, deslocar o dólar do mercado internacional, quando os Estados Unidos da América usam esses mecanismos inaceitáveis e ilegítimos. A segunda parte da entrevista com o professor Zebed será apresentada na próxima terça, dia 28, às 21h15. O professor irá responder a perguntas sobre Ucrânia, Bielorrússia e democracia na Rússia. Não percam!